Quem encontrou, dá um glória a Deus. Que fica firme aí, nós vamos ler vários textos aqui, né? Não estranha não. Eu vou fazer um apanhado pela Bíblia aqui e vai dar tudo certo. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler o verso 2 e 3. A palavra diz assim: E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Talvez na sua versão está antes o meu senhor estivesse diante do profeta, ou então em outra versão talvez ainda se o meu senhor ou se o meu amo estivesse diante do profeta. Esse texto aqui, deixa eu só fazer uma breve explicação aqui. Já preguei sobre esse texto, né? Fala daquele momento ali que Naamã, aquele general sírio leproso, né? Ele estava lá, ele já em podridão mesmo a carne da sua lepra, e essa mulher, né, essa menina que havia sido levada como escrava, ela profetiza aquilo na vida dele. Se você estivesse diante do profeta, você ia ver que é o poder de Deus na sua vida. Corre agora lá para Daniel, no capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Quem estiver perto do Zara aí, se tiver frio, vocês dão o grito, né? Alguém desliga esse ar de trás ali, que acho que não precisa desse tanto, não. Aqui eu já estou sentindo o frescor, né? Daniel no capítulo 1, versículo 8. Então o primeiro texto que nós lemos é o texto ali daquela menina israelita que foi escravizada aí pelo general sírio Naamã. Segundo versículo, Daniel 1, 8, amém? Daniel 1, 8, a palavra diz assim: E Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pula para o versículo 20 agora, ainda no capítulo 1 de Daniel, Daniel 1, 20 agora. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, achou-a 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Esse momento aqui de Daniel fala de 2 momentos específicos ali, né? Daniel, ele foi levado também ali para a corte do rei, né, como um sábio de Israel, mas foi levado à força, né, como uma seleção ali de servos ou escravos mais nobres para servir. E fala que ele colocou isso no seu coração, que ele não queria se contaminar com aquelas comidas, né, ele não queria participar daquela cultura que não fazia parte do que Deus tinha para ele. E a palavra fala que os israelitas que fizeram esse compromisso no final daquele tempo, eles foram achados 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, né, mais espertos do que os astrólogos e feiticeiros ali da corte do rei. Queridos, o que eu quero falar hoje é sobre o poder de uma testemunha de Jesus. O poder de uma testemunha de Jesus. Eu peguei aqui 2 textos apenas do Antigo Testamento, poderia mencionar vários outros, de pessoas que testemunharam do que Deus havia feito na sua vida e fizeram a diferença. Pessoas que começaram vivendo a sua vida cotidiana a exalar o que um compromisso com Deus, o que de fato um anseio pelo Senhor, Ele pode fazer de diferente na nossa vida.
Esse texto de Daniel fala, queridos, de uma decisão que ele tomou de: eu não vou me contaminar. A comida daquele povo, ela era totalmente diferente e em alguns pontos eles comiam algumas coisas que Deus proibia. Mas Daniel fala: eu não vou me misturar com isso aqui. O mundo tentava engolir Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Aqueles 4 homens, aqueles 4 israelitas que foram para ali, mudaram o nome deles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, e me falha a memória o que Daniel recebeu, não sei se há uma menção. Tudo tentou mudar, mas eles decidiram: não, nosso compromisso com o Senhor vai ser intacto. E era interessante que a diferença deles com os outros era tão grande a ponto deles olharem e falar assim: mas vocês são muito mais inteligentes, vocês são muito mais espertos, mais sábios do que os outros. O que é? O que é que acontece na vida de vocês? Interessante é que eles poderiam muito bem se esconder e pensar: ah, cara, não tem ninguém aqui de Israel, só nós 4. O que tem a gente com medo disso aqui? Vamos ao vinho do rei, querido, imagina comigo, o vinho do rei devia ser o vinho mais top. Era cultural se beber vinho naquela época. Eles podiam: vamos beber desse vinho aqui, cara, que nada, né? Seria a Coca-Cola das Coca-Colas, né? Não, nós não vamos. E a gente vê que eles foram reconhecidos. Lendo o livro de Daniel, a gente no circuito terminou agora há pouco, né, o livro de Daniel, mas é empolgante demais você pensar naquele momento da fornalha de fogo, querido. Aquilo é top demais, imagina. Você pensar que os caras tiveram a coragem de falar: povo com ciúme fizeram um decreto, tem que adorar o rei e tal, não pode buscar nenhum Deus, se não for o Deus aqui, papapá. Os caras estão lá, estão adorando a Deus, de janela aberta, para todo mundo ver, porque nós não vamos abrir mão de adorar a Deus. Então vocês vão ser lançados no fogo. O rei chega para eles, né, e fala: ó, vocês não vão obedecer o decreto, não, vou dar mais uma chance para vocês, né, o rei. O rei, quanto a isso aí, eu não preciso nem de te falar. Né, nós não vamos desobedecer a Deus. Né, se Deus quiser nos livrar do fogo, Ele vai nos livrar. Agora não precisa nem de achar que nós vamos mudar de ideia, não. Que decisão firme, hein? Que compromisso firme com o Senhor. Aquela israelita escravizada ali por Naamã. Já preguei dando um destaque para essa menina, mas eu penso, querido, nossa, como ela ali na sua escravidão, tendo que fazer o que não queria, separada da sua família, talvez órfã da sua família, muito provavelmente, ao invés de amaldiçoar o seu senhor, né, aquele que a escravizou, ela lança uma palavra de bênção. Quem dera você conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele ia te curar. Eu sempre falo isso, talvez eu ia falar: quem dera você conhecesse o profeta, ele ia te amaldiçoar para você morrer, seu desgramado, né? Mas ela decide fazer a diferença. A gente poderia falar de tantos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, que nos momentos mais caóticos, ele testemunhou de Deus. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, né, a igreja primitiva que avançava. Mas o que eu tenho para te falar, queridos, é que nós precisamos de entender que nós vamos fazer a diferença nesse mundo aí fora. A palavra deixa muito claro para nós. Mais um texto, o último que eu quero ler, está em 2 Coríntios 3, vamos lá para o Novo Testamento. E agora eu quero jogar essa responsabilidade para você, querido. 2 Coríntios no capítulo 3, versículo 2.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Queridos, percebam que se a contextualização para a época era carta. Carta é algo tão antiquado para nós, né? Qual foi a última vez que você mandou uma carta, né? Talvez você nunca nem mandou uma carta na sua vida. Talvez se fosse para hoje os apóstolos escrever, ó, vocês são o WhatsApp de Cristo. Não digitado por mãos humanas, mas teclado pelo próprio Espírito de Deus. Em outras palavras, fala que nós somos, queridos, um texto que as pessoas leem. E elas leem e ali elas vão encontrar ou Cristo ou um vazio. Ou Cristo ou esse mundo. Ou Cristo ou o diabo. Não se engane que das pessoas elas estão nos lendo o tempo todo. Algumas julgando, né? Mas o problema é que eu percebo que a igreja, ela tomou uma atitude errada que foi se enclausurar, né? Formar um casulo ali. Nós estamos vivendo um mundo gospel. E nós esquecemos, queridos, que aqui é muito fácil ser crente. Aqui todo mundo tem cara de crente. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com cara de crente, né? Como é que é a cara de crente aí? Querido, é a cara de crente, mas como é que é a cara espiritual? Aqui é muito fácil, querido. Para um cara pecar aqui dentro, tem que ser muito sem vergonha, né? Ou então ele vai pecar escondidinho aqui, mas pelo menos apresentar uma imagem de crente é fácil, não é, gente? As pessoas não vão nos ler como cartas de Cristo aqui dentro. Eu não sou lido como uma carta de Cristo aqui dentro, porque aqui o que eu posso te mostrar é meu exterior. Eu preparo uma palavra, eu oro a Deus e eu venho aqui e derramo sobre a vida de vocês. Mas quando eu saio por essa porta e eu vou comer um cachorro quente, eu vou para minha casa e eu vou ter contato com os meus familiares, amigos, com pessoas que talvez nem conhecem a Jesus, ali eu vou ser lido de verdade. Se eu me fecho nesse mundo aqui, acontece um problema, porque eu não posso ser testemunha onde todos já sabem. Já viu aquela pessoa que conta um caso repetido umas 150 vezes? Talvez possa até ser eu, né? Porque a gente prega, aí passa 2 semanas, você esquece o caso que você contou na última pregação, né? Teve um dia que foi até aqui no culto mesmo, eu comecei a contar um caso. Ah, não, isso aí você contou. Não, mas recebe aí de novo, né? Aqui, queridos, não vai ter muita novidade. É lá fora que vai acontecer o X do nosso ministério. Se a gente se fecha nesse ambiente religioso, nesse ambiente da igreja por si só, a gente está perdendo uma grande oportunidade de testemunhar aquilo que Jesus ele tem para nós. É difícil, queridos, testemunhar lá fora. Mas não tem outro lugar para você testemunhar. Senão nós vivemos num mundinho onde nós nos distraímos uns com os outros. Nós temos cantores, nós temos pregadores, nós temos os nossos eventos, e por aí vai. E tem o outro lado que é pior ainda. Pessoas que começam a conhecer Jesus e já começam a achar que são as santarronas. E aí elas olham, nossa,
Passa lá em frente um bar, né? Esses pecadores aí, né? Olha só aquele pecador lá na mesa do bar, bebendo cerveja. Às vezes a gente é até crente, né? Tá rolando uma festa nessa, oh Deus, abençoa esses endemoniados gadarenos aqui, né? E aí a gente sobe no pedestal, não, nós somos a santidade. E ali os perdidos, oh perdidos. E a gente esquece, queridos, que é de igual para igual. Se tirar Jesus da sua vida, querido, você é igual ou pior quem está lá fora, querido. Não se engana, não. Elimina um pouquinho de Jesus dentro da sua vida, que você vai ver a podridão que vai ser exalada se ela já não está aí. Não se engana, querido, não corra o risco. Não é porque a gente fala a paz do Senhor, não é porque a gente fala amém, aleluia, ou você fala. Não é porque você chama o seu companheiro de varão, a irmãzinha de varoa, né? O que estão te lendo, queridos? E nós precisamos de tomar posse dessa palavra. A Bíblia fala, queridos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você já viu uma porta pular em cima de alguém e avançar, né, em alguém? Talvez eu tome uma portada na cara, mas é diferente, né? Não é disso que eu estou falando. Mas porta não caminha, querido. Porta não chega e... Ninguém não, querido. Porta está lá parada. Se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, fala de uma igreja que ela está na ofensiva. De uma igreja que está, opa, nós vamos chegar na voadora nessa porta e destruir ela. Tem muita gente que está lá, não, estou aqui na igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Querido, você está achando que a porta do inferno vai vir aqui? Não vai, querido. Você tem que ir até ela. E assim como nós temos manifestações de Deus aqui dentro, quando nós oramos, quando nós profetizamos lá fora também, nós temos manifestação do próprio inferno acontecendo o tempo todo lá fora. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser testemunha de Cristo. Ah, Leandro, mas não dou conta não. E aí tem gente que veste as roupas, né? Eu não estou falando só de roupas, literalmente, estou falando da roupa, se bem que tem uns que é mesmo, né? Essa aqui é a roupa daí para a igreja. Aí tem do lado a roupa do baile funk, né? A roupa de ir para a igreja já tem uns 5 metros quadrados, a roupa de ir para o baile funk tem 30 centímetros quadrados, né? Pior é as roupas espirituais. Ah, não, deixa eu pôr aqui minha roupa de crente espiritual. Vem, oh, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. Nunca esqueço disso. Quando eu estava na faculdade, né, eu lembro que tinha um cara lá que... Esse cara comigo, nossa, cara aí, ó, pega todas. E não sei, o cara tem namorada lá na minha cidade, pega todas. Eu, nossa, que conversa fiada, para que está me contando isso, né? Dá um sábado... Chega o cara que pegava todas, a paz do Senhor, pastor. Que a minha carta do meu pastor enviou, para que vocês possam me receber aqui na igreja. Mudou a roupa, né? E tem gente que está desse jeito, queridos. Tem uma roupa para cada ambiente. No meu trabalho, né? Eu sou de uma forma. Lá na minha casa eu sou de outra forma. Chega na igreja... Vamos pôr a roupa espiritual. Eu sempre brinco com os meninos, né? Quando a gente ia brincar de algum esporte, jogar algum jogo de tabuleiro, jogo de videogame, ó, estranho que aqui eu não sou pastor, não, viu? Aqui eu sou jogador, né? Aí tinha uns que não conheciam, o que é isso, né? Mas não existe isso, que nós temos que ser um. E o seu chamado principal aqui é ser testemunha de Jesus. Amém, querido? Esse é o seu chamado principal. E eu quero aqui nessa noite te entregar algumas ferramentas de testemunho. De ser testemunho.
O mecânico, ele só trabalha se ele tiver as ferramentas, a chave ali, o maquinário. Né? O pedreiro, se ele não tiver a colher, se ele não tiver os aparatos ali. Cada um com as suas ferramentas. A testemunha de Jesus tem que ter algumas ferramentas aqui. Primeira ferramenta que você tem, a sua santidade. Santidade. Quando eu penso em santidade, querido, eu penso em alguém que está tão cheio de Jesus, que entendeu que ela tem que lutar contra o pecado até o último fôlego dela. Talvez a hora que fala assim, ó, santo, ainda te vem aquela imagem, né, de uma escultura lá, assim. Quem a hora que fala santo ainda pensa assim, talvez, né, ainda na sua mente, olha lá, o Hugo levantou a mão, porque a hora que pensa em santo, ele lembra dele mesmo, né? É isso aí, Hugo, né? Está na visão. Santidade, querido, sempre foi visto como algo distante demais. Nossa, ali está um santo. Oh. Tanto é que, né, na tradição romana, né, o santo tem todo um processo, né, todo um esquema, a canonização de alguma pessoa, né, depois que morre, E eu nunca entendi, eu sempre vi santidade como algo distante demais para mim. Na verdade, santidade, falar que era santo sempre foi motivo de piada, né? Tipo assim, quando você era muito endiabrado, você falava, não, eu sou santinho, né? Era até uma forma de chacota. Então, santidade para mim sempre foi algo que, antes de conhecer Jesus, que eu achava impossível, querido. Mas santidade é o estilo de vida de um cristão, amém? Olha para Daniel, querido. Não precisou de um pastor cobrar dele, de um líder da época cobrar. Ó, Daniel, você está indo, né, para uma terra distante, uma terra que não busca a Deus e tal, seja santo, lá estou de olho, né, vou buscar o tempo todo informação, se você sair da linha eu vou te dar um couro. Não, querido. Para Daniel era natural. Ter um compromisso com Deus, obedecer a Deus, não era algo para que ele precisava de mostrar para as pessoas. Era algo que ele queria para ele. Ele queria estar mais perto de Jesus. Daniel simplesmente falou, eu acho que isso não agrada a Deus, então não vou fazer. Opa, isso aqui não vai fazer bem para mim, estou fora. Eu quero ser santo. Santidade não é que me torna melhor do que um pecador. Na verdade, santidade é... No estudo sobre santidade na teologia, queridos, fala de duas realidades da santidade. A primeira realidade ela é uma santidade posicional, é uma santidade que Jesus já te colocou lá. Deus olha para você, você que tem um compromisso com Jesus, você que entregou a sua vida para Ele, você que aceitou Ele como seu único Senhor e suficiente Salvador. Tem alguém aqui? Desse jeito aqui, amém? Automaticamente, se isso é verdade no seu interior, você foi colocado na posição de santo perante Deus. É como se Deus tivesse estampado na sua face o próprio Jesus. Pá! Carimbou Jesus na sua face. A hora que Deus olha para você, Ele vê quem? Jesus. Porque se Ele vê o Leandro, Ele vê um pecador. Mas como eu recebi esse sacrifício, como eu tomei posse disso para a minha vida, ó, está carimbado aqui, ó, Jesus. Então Deus olha para mim e vê Jesus, um santo, justo, perfeito. Amém, querido? Agora, por outro lado, a minha carne, ela anseia o pecado. Por outro lado, se eu não tiver o tempo todo em vigilância, eu vou orar. Ó, eu vou orar não, né? Eu vou orar, de todo jeito eu vou orar, mas eu vou pecar.
Eu vou desejar o que eu não deveria desejar, eu vou irar, minha carne, se eu deixar ela dominar, eu saio dessa posição. Então fala de uma santidade também que nós temos que o tempo todo conquistar ela. O tempo todo lutar. Ela não é só uma posição que pronto, eu já sou, acabou, mas é algo que todos os dias eu preciso de viver isso aqui. Quantos entenderam isso aqui? Amém? Tentei simplificar ao máximo, mas acho que ficou de boa. Então, queridos, nós não podemos largar isso de forma nenhuma. Está tudo bem, você falou da santidade, mas por que santidade ela é uma ferramenta na minha mão? Porque, querida, a sua santidade, ela motiva as outras pessoas a serem santas. Assim como a carnalidade contamina, eu nunca vi igual, queridos, sou professor e eu vejo os mais novos, um aluno que fala bobagem, um aluno que é mais para lá do que para cá, ele começa a contaminar. Eu lembro em anos anteriores, a hora que eu chegava na sala, assim, estava uma paz, uma coisa, e a hora que eu reparava, fulano faltou. Está explicado. Porque carnalidade, o mal, querido, ele espalha assim, de uma forma muito natural. Agora, a bondade, querido, também te empolga, te motiva. Aqueles vídeos motivacionais do YouTube, você já viu aqueles vídeos assim, que o carinha está lá, caiu do skate, aí vem uma velhinha, ajuda ele a levantar, mais ou menos assim, aí depois um vai e ajuda a velhinha a carregar a sacola de compra, aí depois, aí vai tipo a corrente do bem, aí você deve me ver um vídeo, que massa, você sai até procurando alguém para você ajudar, nossa, te empolga, te motiva. Quando alguém, queridos, começa a perceber uma manifestação da santidade de Deus, aquilo coloca uma pulga atrás da orelha da pessoa. Mas por que esse cara faz isso? Ou por que esse cara sempre é tão feliz? Por que esse cara, nem na hora que a vida dele está um desastre, você não vê ele reclamando? Por que esse cara, você vê, ele não bebe, ele parece que não faz nada de interessante na vida dele? Nunca vi ele xingando. E aquilo começa a gerar até uma indignação, às vezes, nas pessoas. Então, quando as pessoas começarem a ver, querido, todo mundo está acostumado a ver o mal, a esperar o mal. Quando um homem de Deus, ele se levanta e começa a fazer a diferença, querido, aquilo também vai ter um efeito. E eu te pergunto, querido, você tem buscado ser santo? Amém. Glória a Deus. Você tem buscado isso com todas as suas forças, mas não só com as suas forças, mas com toda a dependência de Deus, porque hoje eu vou te falar, ninguém consegue ser santo com a sua própria força. Há dias que eu falo, Senhor, tira esse mal que habita dentro de mim, Senhor, tira esse ódio, Senhor, tira essa vontade carnal, tira essa raiz que está tentando se fixar nesse mundo, as coisas desse mundo, Deus, eu quero é o Senhor, eu quero é me apaixonar pelo Senhor. Quando nós começamos a buscar isso, quer dizer, as pessoas começam a olhar e ver diferente. Ah, por que você não faz isso? Não, eu não faço isso porque lá na igreja, se não fizer, eles olham para a gente torto, eles vão nos expulsar da igreja. Há um tempo atrás eu até mencionei um vídeo do Dr. Ray, o Dr. Hollywood, sobre ele falando que um dos arrependimentos que ele carrega na vida dele era não ter dito sim para a missão do ministério dele. Ele é mormon, e eles trabalham muito essa parte missionária, e ele acabou se desviando. E não sei se todo mundo sabe, Dr. Ray é pré-candidato à presidência da República, Hoje eu estava vendo a entrevista dele no Danilo Gentili, e eu confesso, queridos, que teve algo que me chamou a atenção. E algo que ele falou,
que ele vive uma vida de divorciado, morando na mesma casa, porque ele está esperando completar o tempo que o bispo Mormon falou que ele precisava para poder se divorciar. Eu falei, não, mas eu devo ter escutado isso errado, não é possível. Eu voltei o vídeo um pouco, né, escutei, não pesquisei na internet, divórcio, Dr. Ray, só que só sai fofoca, né? Só apareceu TV Fama, aqueles trem assim. Eu falei, não, mas... E eu pesquisei, divórcio Mormon, né? Que negócio é esse que pode, se você ficar casado tanto tempo, depois você pode divorciar e não ter problema. Eu falei, queridos, olha o tipo de hipocrisia que as pessoas estão vivendo lá fora. Olha o tipo de situações que as pessoas estão... Ah, não, eu estou mantendo a minha religião. Estou cumprindo a lei à risca. Isso me assusta muito, queridos. Nós precisamos de tomar a decisão. E primeiro, olha, eu não vou pecar porque o pecado não faz bem para mim. Olha, o pecado ele me destrói, o pecado ele me distancia de Deus, o pecado ele é ruim até para a minha saúde. Não existe pecado que é bom para o ser humano, querido. A curto, médio e longo prazo, o pecado ele destrói, ele mata, ele rouba, o inimigo vem de sola na nossa vida. E em segundo lugar, porque o pecado ele nos distancia de Deus. Ah, não é porque você não bebe, senhor? Não, mas o pecado é se embriagar e tal. Eu falei, não, realmente, mas o beber não faz bem para mim, cara. Hoje eu descobri que a cerveja diminui a testosterona do homem. Né? Aí, por isso que eu não bebo, porque vai diminuir minha testosterona. Né? Ou eu não bebo porque, cara, eu creio que isso é algo que me distancia de Deus. Se é algo que não faz bem, poxa, cara, tem tantas outras coisas que me fazem mais feliz, isso aí, Deus não abomina. Se você topar com um crente chato, não, porque senão eu vou para o inferno, porque minha religião não permite, né? Não, querido. Mas nós precisamos de entender que a santidade é o melhor caminho, e eu falo, nós precisamos de disseminar a santidade também no nosso meio, queridos. Às vezes me assusta que no nosso meio, as conversas, as práticas, os conselhos estão mais podres do que os lá do mundo. Não, eu sou crente, Leandro. E aí a hora que junta os crentes, né, fofoca, falar mal. Não, mas nós estamos entre irmãos aqui, não tem nenhum não convertido aqui, então, né, quando é no quarto fechado, pode pecar. Né, escondido, pode pecar. Não, querido. Santidade é uma ferramenta que Deus tem para você, amém, querido? Segunda ferramenta, a sua fé. Fé, querido, nós precisamos de ter fé. Eu sempre tive um lado muito racional da minha busca a Deus. Eu sempre entendi que eu não vim para Deus num primeiro momento porque eu tive uma experiência sobrenatural, algo. Tem gente que tem umas experiências que eu falo, caramba, o que esse cara viveu? Olha isso aí. O cara viu um anjo, né? O cara, sei lá, estava quase morrendo e Deus salvou ele. Eu não, querido. Foi até muito suave assim, só que Deus ele me conquistou de uma forma, querido, e eu fui, cara, olha como isso faz sentido. Olha como que caminhar com Deus, isso é bênção. Mas por outro lado, querido, eu percebo que quando eu tenho essas tendências, se você tem essa tendência como eu, cuidado para você não descartar a fé. E a fé é algo que não dá para a gente mensurar, medir. A fé na prática, a fé é vivendo, a fé é... Opa, vamos ter fé, vamos lá. Eu olho para essa israelita ali, essa menina ali, e eu vejo fé na vida dela, porque ao invés de estar murmurando, reclamando pela situação que ela estava era profetizando bênção. Olha, eu creio num Deus que cura, vai lá procurar esse Deus, vai lá procurar esse profeta que você vai ter cura na mão. É esse tipo de fé, querido. Fé não é algo esquisito, fé não é algo para você ver gnomo, né? Tem gente que, não, tem fé demais, não.
um demônio ali. Tá. Aí fé parece que o cara fica doido, né? Nossa, não, que fé é um combustível que te faz acreditar. É um combustível que te faz crer, amar a Deus de todo o seu coração. Não é algo momentâneo. A Bíblia fala que nós devemos viver pela fé. Andar pela fé. Porque tem pessoas que não entendo, cara. Lembro de uma vez eu conversava com uma pessoa e ela me testemunhava como que estava a vida dela. Ah, que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo. E aquilo foi me enchendo de fé. Eu falei, caramba, olha o que esse cara está vivendo. Semanas depois eu fico sabendo, ó, aquele cara lá está pulando a cerca, viu? É mesmo, é? Não, mas isso é fofoca, não é possível. O cara me testemunhou há semanas ali. Isso é prosa. Quando é solta, estoura a bomba. Quer dizer, eu não entendo. Como que alguém pode dizer que tem tanta fé, tanta vivência com Deus e viver na vida, na prática do pecado? Eu não estou falando de pecar acidentalmente, amém, queridos? Estou falando de viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é diferente de pecar. O exemplo que eu sempre dou é: uma coisa é tropeçar, cair e levantar. Outra coisa é tropeçar, deitar na lama e ficar, né? Tem muita diferença. O que eu estou querendo dizer é: fé não é algo que eu exerço em alguma coisa. Fé não é algo que, você quer uma bênção de Deus, usa a sua fé. Não, que fé é algo que você usa para viver. É naquela hora que você recebe aquela notícia ruim e ao invés de espraguejar, que vida é essa? É você dizer: Deus, eu ando pela fé, não é pelo que eu estou vendo ou escutando, não. É naquele momento que as coisas da sua vida começam a não ir como você queria. E você diz: Deus, eu creio que o Senhor tem um melhor para mim. Deus, eu creio que, ainda que os meus olhos não possam ver, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o versículo que eu sempre falo durante um problema. Falo: Deus, eu não sei que bulhufo está acontecendo na minha vida aqui. Parece que está tudo dando errado. Deus, mas uma coisa eu sei: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, eu amo o Senhor e é de com força. Então eu sei que no final isso aqui vai redundar imenso para a minha vida. Isso é fé, queridos. Fé é algo que te faz não reclamar diante da situação, não desistir, não murmurar, não, vou aqui largar tudo. Não, que dá a fé é o que te faz perseverar, é o que te faz abençoar, é o que te faz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é fé, querido. Fé só pode ser exercida quando apresenta uma situação caótica. Você não precisa de exercer fé, pela fé, amanhã o sol vai nascer. Isso é uma fé natural que a gente tem, né? Você sabe que o sol vai nascer. Talvez você está pedindo: Deus me mostra, Deus faz comigo, e Deus vai colocar situações para você exercer fé. Não se tranque, querido. As pessoas vão olhar para a sua fé, vão olhar para a prática da sua fé e vão ficar estarrecidas com aquilo. Seja ousado, que alguém te falou de um problema, fala: vamos orar juntos. Vem cá, a única coisa que eu posso fazer diante de você me contou é orar. Vamos orar, cara. Ao invés de você dar um conselho natural, você dizer: cara, crê em Deus, Deus vai te dar a oportunidade de mudar. É você na sua sala de aula aproveitar
as mínimas oportunidades que Deus tem, Deus não está falando que você tem que pegar uma Bíblia, subir em cima da cadeira e dizer, a paz do Senhor, irmãos, na sala, não. É ali, no seu ambiente de trabalho, por mais difícil que ele seja, com a sua família. Se a sua família começar a ver fé em você, que eles vai fazer total diferença. A fé, ela também estimula as pessoas a crer, a querer aquilo. E por último, talvez tenha outras coisas que dá para a gente falar, mas essa última ferramenta, ela engloba um pacote. Até essas coisas que eu falei anteriormente, está nessa terceira ferramenta, que é o seu testemunho. Mas o testemunho, não veja testemunho, querido, como vir aqui na frente e contar, olha irmãos, eu orei e apareceu R$1.000 na minha conta, eu queria dar esse testemunho. Não, testemunho fala de um conjunto de situações. Não é momentos. Por exemplo, no cara que eu falei que estava me testemunhando as bênçãos, querido, ele teve momentos de fé, né, mas o testemunho dele era podre. No meu testemunho precisa ter fé. No meu testemunho precisa de ter santidade. Testemunho agora é algo que eu carrego o tempo todo. Testemunho fala de uma média, um balanço de como é a minha vida de verdade. Testemunho é a forma que as pessoas me leem, querido. E eu fico muito triste de às vezes as pessoas chegarem e falar assim, tem pessoas que não sabem que tem gente que é da igreja e tal, e fala assim, nossa, você conhece fulano de tal? Eu falo, conheço, tá? Pois é, só mas aquilo é vagabundo demais, né? Eu falei, mas não é possível, o cara firme na célula lá, até me falaram que ele ia virar líder em treinamento. Aí eu fico calado, né? Eu falo, ô fulano de tal, não sei o que, só mas aquele cara xinga demais, né? É irmão da igreja. Ah, você conhece a fulaninha? Pô, eu conheço. Estou me devendo aqui. E eu, meu Deus! O que é isso, né? Dá vontade de teletransportar do lugar. Porque, às vezes, queridos, as pessoas nos julgam, amém? Realmente tem gente que dá conta demais da vida dos outros. Tem gente que parece estar ali só para... Eu não estou falando para você considerar esse tipo de pessoa, estou falando é o seguinte, como que as pessoas que estão perto de você, as pessoas que te amam, as pessoas que convivem com você, como que elas te veem? Qual que é o texto da carta que ela lê em você? Ah, não devo satisfação da minha vida para ninguém. Amém, querido? Só que a partir do momento que você vira embaixador de Cristo, você começa a responder para Cristo. Então você deve satisfação da sua vida, sim. E a pergunta que eu te faço é, qual tem sido o seu testemunho? Se desse para pegar uma prancheta ali, né, e um anjo fosse anotar, se em cada um dos momentos da sua vida, opa, aqui foi atitude de cristão, opa, aqui não foi, aqui foi, tá, pá. Se pegasse essa ficha no final, o que é que ia dar? E o que eu tenho para te dizer é que nós precisamos de ter um testemunho coerente. Eu não sou perfeito, querido. Não sou. Eu posso melhorar, como eu tenho buscado a cada dia melhorar. Uma das coisas que vocês nunca vão me ver é julgar os outros, dizem, eu sou o pastor, o melhor de todos, Não, você nunca vai me ver fazer isso, querido. Mas agora o que me entristece é ver gente que conhece a verdade. Ver gente que se diz do Senhor, mas vive no pecado, vive nas práticas do mundo. Vive trocando de roupa espiritual.
Na frente dos irmãos é bênção. Distanciou um pouco, misericórdia. Te pergunto isso mais uma vez, querido. Como está o seu testemunho? Talvez você fale, Leandro, eu entendo o que você está falando, mas é difícil demais viver o que Deus pede. Leandro, é impossível viver o que Deus pede. Eu falo, querido, talvez você está vivendo pela lei, não pela graça. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Gostaria que você se colocasse de pé e que a gente pudesse fazer uma reflexão. Que nós pudéssemos nesse momento aqui, querido, nos avaliar. O tempo vai passando e por muitas vezes eu percebo que a gente vai vacilando, vai aceitando o pecado novamente na nossa vida, aquilo que a gente repudiava começa a entrar de novo, começa a se tornar aceitável. E eu creio que hoje o Espírito Santo ele está fazendo um convite para nós aqui. É um convite de nós nos revermos. Feche os seus olhos, querido. Eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos. Isso vai te ajudar a dar uma olhada para dentro de você. Tem coisas escondidas aí, querido, que precisam de vir à luz. A luz não dos homens, mas a luz do Senhor. Não espera, querido, vir a luz dos homens para você ter que confessar. Deixa Deus trabalhar em você, querido. A primeira coisa, Deus quer te dar santidade, querido. Na cruz Ele já conquistou isso para mim e para você. Nós temos que tomar posse. Nós temos que dizer, eu sou santo, eu vou ser santo. Eu vou caminhar na santidade de Deus. Apresenta para Ele, querido, qual que é a sua dificuldade. É na área moral, é na área sexual, é nos seus pensamentos. O que é, querido? Mas apresenta. Considera o seu pecado como pecado. Deus, Ele quer te dar uma injeção de fé hoje, querido. Leandro, como que eu tenho fé? Como que eu vou aumentar a minha fé? É caminhando com Ele, querido. É conhecendo Deus, é conhecendo o Senhor dia após dia. Ah, Leandro, e meu testemunho? Construa o seu testemunho, querido. Construa o seu testemunho. Tenha um tempo com Deus aí. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, manda misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora, oh, a tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, manda misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, querido.
Se disponha a Ele. Se disponha, querido. Os polos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os polos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Levante sua mão, adora o Senhor nesse momento. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno. Justiça e verdade, bondade e fidelidade. A tua igreja neste lugar te adora, Deus. A tua igreja te adora. Sim, Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Fale com Deus aí, querido. Espírito Santo, vem direcionar cada um dos meus irmãos. Vem nos direcionar. Talvez você pense ou você fala, Leandro, é impossível. É impossível para o homem, querido, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Deixe Ele trabalhar na sua santidade. Apresenta para Ele aí qual que é o quarto fechado. Qual que é o quarto escuro que você tem? Fala, não, aqui não dá, Deus. Aqui é o quarto da bagunça. Deixa Deus limpar esse quarto, querido. Deixa Deus falar, não, vamos começar de novo aqui. Deixa Deus trabalhar na sua santidade. Deixa Ele fazer, querido. Dá para começar a partir de agora. O que passou, passou. Pede perdão pelo que passou, mas começa a fazer diferente agora. O que não dá é para escutar Deus e continuar do mesmo jeito. Deixa Deus trabalhar na sua fé aí, querido. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Deixa Deus colocar certeza no seu coração. Essa certeza é que vai te conduzir. Essa certeza é que vai te fazer viver, querido. Deixa Deus trabalhar no seu testemunho. Se até então você tinha uma imagem, foi construída essa imagem a seu respeito, deixa Deus desconstruir isso. E te dar um nome novo, e te dar uma nova perspectiva. Vem, Deus, vem sobre a vida dos meus irmãos. Deus, nós dependemos do Senhor, papai. Deus, nós precisamos do Senhor. Eu peço que o Senhor venha sobre cada um aqui, inclusive eu, Deus. Inclusive eu, Senhor. Eu peço que haja um toque sobrenatural, Senhor. Que é só pelo Senhor que nós vamos alcançar isso, Deus. Mas eu sei que no Senhor nós vamos impactar essa cidade, Senhor. No Senhor nós vamos ser testemunhas poderosas do Teu Evangelho. Levanta cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus.
Confirma isso no coração deles. Que não seja uma declaração minha, mas uma declaração deles, Senhor. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do teu Filho Jesus, o poder do teu Santo Espírito, seja sobre a tua igreja hoje, por todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Seja uma testemunha de Jesus por onde você passar, no nome de Jesus.